O programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje é sobre o centro do Rio. Essas ruas contam um pouco da nossa história. Aqui é a região financeira econômica da cidade. São mais de 800 mil empregos formais. Mas esse cenário mudou com a pandemia. E a Prefeitura pretende transformar esta área também em um espaço residencial. Esse é um dos pontos que está em discussão na elaboração do novo plano diretor. Aliás, este plano pode ser definido como a lei que orienta o desenvolvimento urbano da cidade. Essas mudanças aqui no centro, ou, se você preferir, a revitalização desta região, é o terceiro programa da série sobre o plano diretor. No Rio, durante décadas, foi proibido ter unidades residenciais no centro. Não é à toa que nos últimos 20 anos, desde que caiu a proibição para licenciamento residencial no centro, nós tivemos 6 licenciamentos residenciais novos. É muito pouco. Nós temos um acervo de 12 mil imóveis tombados e preservados na cidade e que precisam também ser ressignificados, reocupados. Pelo planejamento da Prefeitura, no meio do ano ele chega e depois vai ter uma discussão na Câmara, porque cada vereador vai querer colocar suas posições. O mundo moderno quer morar a um elevador de distância de todas as soluções que ela precisa para o dia a dia. Três, 2, 1. Apenas 3 segundos. Passado e presente, divididos por escombros e poeira. Esse foi o início da reurbanização da região central do Rio. No lugar do ambiente sombrio do elevado da Perimetral, o Porto Maravilha. O abandono cede lugar à cultura, turismo, transporte e área verde. No Rio, durante décadas, foi proibido ter unidades residenciais no centro. E o que aconteceu? Causou uma especialização espacial que nos finais de semana, nos dias de feriado, a área do centro se torna um deserto urbano, né? Muito pouca gente circulando, o que aumenta, né, a sensação de insegurança, né? E não é bom, porque tem toda uma infraestrutura, que é a moradia na área central, além da proximidade do emprego, ela está próxima a toda a infraestrutura de transporte, sobretudo, e muitos equipamentos culturais que estão no centro. São 35 prédios à venda no centro do Rio. Um levantamento da Prefeitura confirmou que 14 estão vazios. A reforma dessas unidades é um dos desafios do projeto Reviver Centro, alvo de discussão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma das iniciativas mais inspiradoras para o plano diretor. Parece fácil transformar prédio de escritórios em moradia. Não é nada fácil, porque os prédios de escritórios, eles são prédios tecnológicos. O piso é piso flutuante, o forro tem instalação elétrica, ar-condicionado. Isso significa que é altamente custoso fazer a reconversão do comercial para o habitacional novamente. Alguns números mostram que é quase o mesmo preço de fazer um prédio novo. Não é à toa que nos últimos 20 anos, desde que caiu a proibição para licenciamento residencial no centro, nós tivemos 6 licenciamentos residenciais novos. É muito pouco. A relação é desproporcional. Um ambiente que funciona apenas 8 horas e fica vazio ao longo do dia. Temos na mesma região mais de 800 mil empregos formais e apenas 41 mil pessoas morando. A ideia é corrigir essa distorção que provoca uma migração diária. Quando a gente fala em reocupar o centro, onde já temos as áreas edificadas, os edifícios vazios de escritórios, ocupar com a população que hoje não mora no centro, não reside,
e ocupar também a zona norte, onde já é toda infraestruturada, você já tem rede de metrô, você já tem trem, você já tem infraestrutura de água, de esgoto. A gente tem que cada vez mais reciclar. Nós temos um acervo de 12 mil imóveis tombados e preservados na cidade e que precisam também ser ressignificados, reocupados e que estão majoritariamente no centro da cidade também. Morar e trabalhar no mesmo bairro é um sonho possível? Veja no segundo bloco. De acordo com a definição do dicionário, revitalizar significa dar nova vida a alguma coisa. No nosso contexto, será que dá para imaginar um centro da cidade com mais moradias? A região que já sofria com a desordem urbana sofre agora, em plena pandemia, o pior momento. São quase 6 quilômetros quadrados, com a previsão de recuperação social, financeira e urbanística. Um polo de trabalho e de negócios entre a Lapa, Gamboa, Santo Cristo e Saúde na região portuária. Demorava 2 horas para vir para o centro e 2 horas para voltar. Então, esse tempo foi investido hoje numa maior produtividade com o meu trabalho, meus clientes. Caroline seguiu uma tendência de outros países. Ela mora perto do trabalho. Caroline trocou uma casa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, por um quarto e sala no centro do Rio. Ganhou qualidade de vida, horas de sono e a comodidade de almoçar em casa. As 4 horas desperdiçadas no trânsito são usadas para estudo e para aumentar a produtividade no trabalho. A qualidade de vida aumentou muito e, na verdade, com relação à economia, eu aumentei as minhas possibilidades de ganho. Então, isso compensou com certeza. Eu normalmente, antes da pandemia, né, quando a gente estava numa vida mais dinâmica, saindo, normalmente eu vinha almoçar em casa. Quando precisava visitar clientes, conseguia visitar mais de um cliente por dia. Então, isso fez total diferença para mim. O Reviver Centro já começou com a recuperação do espaço público da Cinelândia. A força-tarefa, com 200 funcionários de 11 secretarias e órgãos municipais, reforçou os serviços de conservação, iluminação, limpeza, sinalização e ordenamento. O Centro do Rio entra na estratégia de revitalização com a criação de incentivos pela Prefeitura. São estímulos fiscais e regras mais flexíveis. Com as construções no centro, o mercado imobiliário ganha opções de construção em áreas nobres da zona sul da cidade. A gente precisa aumentar a oferta. Então nós precisamos oferecer benefícios urbanísticos, fiscais e um benefício especial que é uma operação interligada. O que quer dizer isso? Vincular uma região de baixa atratividade em produção residencial com áreas que têm maior atratividade para produção residencial. O antigo modelo de cidade partida com diferentes locais de moradia e trabalho não segue uma tendência mundial. A nossa realidade é bem diferente. Nos últimos anos, apenas 5 empreendimentos habitacionais foram construídos na região central. Para redirecionar a expansão da cidade, é preciso modernizar a legislação urbanística. O grande desafio que a gente tem nessa discussão do plano diretor é modernizar a legislação urbanística da cidade do Rio de Janeiro no sentido de atender a essa demanda hoje da população no mundo inteiro, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de ter no mesmo lugar a possibilidade de morar, de trabalhar, de estudar, de se divertir, encurtando as distâncias, diminuindo o tempo gasto nos deslocamentos. O mundo moderno quer morar a um elevador de distância de todas as soluções que ela precisa para o dia a dia. Já existem opções práticas como este espaço, que une moradia, trabalho e uma área integrada de lazer. Tudo isso perto dos centros comercial e financeiro da cidade.
Outro ponto fundamental da reurbanização do Rio, no plano diretor, é a criação de moradias próximas aos centros econômicos, como a Zona Norte, uma região com transporte aquecido, mas esquecida por décadas. Ao contrário de planos anteriores, a prioridade é o planejamento. A expansão ilegal encontrou espaço por causa da falta de fiscalização e o licenciamento das obras. A meta é construir, por exemplo, em antigas áreas industriais ou terrenos abandonados. São locais onde o IPTU seria progressivo, obrigando o proprietário a cumprir uma função social. Essas áreas estão entre o bairro de São Cristóvão e o Complexo do Alemão. Mas para isso, são necessários instrumentos de regulamentação da cidade. A gente fala sobre o Reviver Centro, a gente fala de um Porto Maravilha, a gente fala de operações e projetos urbanísticos que, na verdade, já nascem esvaziados de uma série de instrumentos que precisam ter regulamentação na cidade. IPTU progressivo, direito de preempção, uma outorga onerosa de fato qualificada para todos os territórios da cidade. A gente, ao mesmo tempo que avança na discussão de projetos urbanos, né, exemplares, a gente fez uma das operações mais complexas do mundo, né, em se tratando de operação do Porto Maravilha. A gente fez um projeto urbano que eu considero de excelência, né, que é o Parque Madureira, mas a gente falta muito ainda na discussão de como é que a gente qualifica, acelera os processos do Executivo na relação da tramitação de projetos, da aceleração de como é que a gente pensa a cidade. A Comissão do Plano Diretor na Câmara está realizando audiências públicas com a participação da Prefeitura e da sociedade civil para entrar em um consenso na hora que o projeto chegar para votação no plenário. O Executivo, ele formula o plano diretor, abriu diversos grupos de trabalho, que inclusive nós, vereadores, encaminhamos assessoria, participamos desse grupo para formular o plano diretor e o Poder Executivo enviará o plano diretor para esta casa, para a Câmara Municipal, e aí nós, vereadores, de fato, apreciaremos o projeto de lei. Atualmente o que nós fazemos é co-construir. Semanalmente conversamos sobre a P5, 4, 3, 2, 1 e outros pontos do plano diretor, sempre com a presença do secretário, para que quando o projeto venha, ele já esteja consideravelmente lapidado em cima das nossas visões e considerações. Pelo planejamento da Prefeitura, no meio do ano ele chega e depois vai ter uma discussão na Câmara, porque cada vereador vai querer colocar suas posições, até em virtude do que a gente vivencia. O vereador é aquele político que mais está na ponta, mais está ouvindo as pessoas. Então, a gente tem conseguido conversar bastante, ouvir bastante, e é importantíssimo que a gente consiga tocar isso nesse ano e planejar a nossa cidade para o futuro. Reurbanizar o centro e criar moradias também na Zona Norte são ações ligadas ao sonho de uma cidade verde. Se o Rio não cresce em direção às áreas com potencial agrícola, por exemplo, não consome a natureza. Este será o tema do último capítulo da nossa série. É interessante imaginar todos esses projetos para o centro do Rio. No próximo Câmara Rio Reportagem Especial, vamos mostrar como o plano diretor será fundamental para que a gente viva em uma cidade mais sustentável. Até lá!